Uma ação protocolada na Justiça aponta que os cargos comissionados criados na máquina pública de Ribeirão Preto não estão de acordo com a Constituição Federal. Por isso, a Procuradoria-Geral do Estado quer a extinção dessas funções. A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo a extinção de 400 cargos comissionados da Prefeitura de Ribeirão Preto. Eles foram criados entre 1993 e 2018, através de leis do Executivo que foram aprovadas nas legislaturas durante esses anos. As atividades não estariam respeitando requisitos básicos previstos na Constituição. Toda ação direta de inconstitucionalidade, ou conhecida ADIM, ela volta-se para observar se aquele texto de lei, hoje em vigência, seja uma lei municipal, uma lei estadual, ou até mesmo uma lei federal, ela está de acordo ou não com o texto constitucional. No caso, o Ministério Público está questionando judicialmente a constitucionalidade da criação de cargos comissionados pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. No texto, o procurador esclarece que esses cargos não evidenciam função de assessoramento, chefia e direção, o que permitiria a criação dos cargos de confiança. Em outro trecho, ele afirma que não há detalhamento das atribuições de cada cargo criado e que as funções de assistente jurídico tributário, procurador-geral do município, procurador de adjunto e assistente e outras atividades da advocacia pública deveriam ser recrutadas pelo sistema de mérito. A Constituição ela estabelece parâmetros específicos para que se crie um cargo comissionado. Não se pode criar cargos comissionados para ações ou atribuições técnicas que podem ser observadas e exercitadas por um servidor público da ativa. No corpo da ação ainda coloca que a criação dos cargos se dá pela falta de fundamento de forma artificial, abusiva ou desproporcional. Por fim, diz que a Constituição Federal tem mais de 30 anos, período suficiente para identificar qualquer falha na criação desses cargos. Ninguém, absolutamente ninguém, pode alegar desconhecimento da lei para justificar um ato inconstitucional ou ilegal. O que se tem claro é que a Constituição em vigência desde 1988, portanto, já há mais de 30 anos, fica difícil hoje justificar-se determinado mal feito desconhecendo a lei. Podem ser eliminados cargos de diretores de escolas, coordenadores pedagógicos, assessores de comunicação, assistentes de secretários, entre outros. Na denúncia consta que as secretarias de Meio Ambiente, Obras Públicas, Administração e Turismo foram criadas de maneira irregular. O apontamento da Procuradoria-Geral do Estado destaca uma situação preocupante em relação às despesas com pessoal. Hoje, a Prefeitura de Ribeirão Preto gasta mensalmente mais de 55 milhões de reais com folha de pagamento. Os comissionados sem vínculo representam apenas 2% do total de funcionários, mas custam para o Executivo mais de R$1 milhão. A situação fica ainda pior somando os servidores inativos. O valor ultrapassa 94 milhões de reais por mês. Para o advogado, a atual administração poderia ter eliminado no início boa parte dos cargos. A manutenção deles na atual gestão poderá resultar em punições judiciais. Se eu tenho uma decisão transitada em julgado em que se promove a extinção de determinados cargos e ele insiste em descumprir a lei, entendo eu que ele possa se enquadrar dentro do parâmetro penal por descumprimento de ordem judicial e, evidentemente, dentro da lei de improbidade administrativa, respondendo, no caso, civil, criminal e administrativamente. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão Preto afirma que não comete exageros com esses cargos em comissão e que eles representam apenas 2% dos gastos com o funcionalismo público. Tanto a Prefeitura quanto a Câmara solicitaram que os efeitos dessa cobrança judicial fossem adiados, mas a Procuradoria se manifestou contrariamente. Porém, a decisão não tem prazo para acontecer.